E ao mesmo tempo ela é forte e é muito frágil. Eu compreendo hoje quando se fala que o ecossistema da Amazônia, nós temos que preservá-la, porque a gente nota muito mesmo essa coisa do... Ela é forte, é poderosa e ao mesmo tempo são um regime de águas que sobem, um regime de água que desce. E isso certamente leva a um ecossistema muito frágil. Então eu vejo assim, desta forma. É uma experiência maravilhosa. Além de boas iscas artificiais, é preciso saber que outros equipamentos devem ser selecionados na hora de se preparar a tralha para os grandes tucunarés da Amazônia. O equipamento básico para a gente fazer uma pescaria, no caso na região amazônica, onde tem tucunarés maiores, seria logicamente, além das iscas de superfície, iscas de meia água que a gente utiliza, uma vara e carretilha, ou varas e carretilhas, que normalmente todo pescador sempre tem mais de uma, né? A opção por molinete ou carretilha é pessoal também, ambos servem para essa pescaria da mesma forma. No meu caso, por exemplo, eu estou usando aqui uma carretilha e uma vara, então eu tenho uma vara de 12 a 20 libras, por exemplo. No caso, a gente utiliza varas mais ou menos dessa potência, 12 a 20 libras. Uma libra equivale a 450 gramas, 454. Então, a grosso modo, a gente poderia dividir por 2. Se eu falar que estou usando uma vara de 20 libras, até 20 libras, corresponderia, na verdade, assim, a uma vara que tem uma potência de até uns 9 quilos. Se eu falar de uma linha que tem resistência de 20 libras, tal, também seria mais ou menos a mesma coisa. O importante é você ter, na verdade, um equipamento bem balanceado, uma vara que mais ou menos comporte uma linha de 20 libras e uma carretilha que acomode uma certa metragem dessa mesma linha. Para tucunarés grandes, você precisa utilizar uma vara e uma carretilha com esse tipo de potência, porque são peixes mais fortes. Se eu estiver pescando tucunarés menores, eu posso até reduzir para 15 libras, 14 libras. Mas você pode utilizar até umas 25 libras, dependendo do tamanho do peixe. Então o importante é o equipamento bem balanceado, uma vara, uma carretilha, uma vara que tenha 1,65 m, 1,80 m, está de bom tamanho. Além disso, a gente também costuma colar um líder. O que é um líder? É uma linha mais grossa do que a linha que a gente está usando na carretilha, né? Que vai servir para quê? O peixe normalmente, quando ele pega a isca, ele sai correndo e muitas vezes ele passa perto de galhos, de uma pedra, ele procura algum lugar para arrebentar a linha. Com essa linha mais grossa, que no caso você está usando uma linha de 20 libras, vamos supor que seja uma linha 0,40, um exemplo. Você utilizar um líder de, sei lá, umas 40 libras, é uma linha de 0,60, né? É bem mais grossa, mais encorpada. Então, quando o peixe, por acaso, se passar perto de alguma galhada, de alguma coisa, essa linha aguenta mais, então não estoura a linha, a ideia é essa. Então, a gente utiliza aí uns 2, 3 metros de líder. E uma coisa que a gente costuma fazer é colar o líder, tá? No mercado existem aí colas para você colar uma linha na outra. Então, você vai utilizar a linha mais fina da carretilha, né? A linha mais grossa, colocar num gabarito e passar essa cola. Com isso, você evita uma coisa. Antes dessa cola, de você encontrar essa cola no mercado, normalmente a gente dava um nó na linha da carretilha com o líder, tá? Só que isso, como o próprio nome está dizendo, cria aquele nó lá, né? E aí você vai, toda vez que arremessar, esse nozinho vai estar passando pelos passadores da vara, dando atrito e fazendo um barulho. Quer dizer, é meio chato, né? Tanto na hora que ele sai daqui, como quando ele volta, ele vai estar... E com a linha colada, você não sente nada, é como se fosse a linha normal da carretilha. A linha vai, volta, o líder entra, sai, normal. Logicamente, como complemento, na ponta do líder, né, que vai ser conectado à isca, a gente usa um snap. O que é o snap? Nada mais do que um grampinho, tá? Que você amarra aqui na ponta com um nó bom, na ponta do líder, e você coloca na isca. Então isso aqui facilita o quê? Você trocar a isca. Você está utilizando um tipo, vou agora mudar para uma outra isca. Vai lá na caixinha, pega outra isca, troca. Então ele facilita a troca da isca, tá? E de preferência também um snap, um grampinho de boa qualidade para aguentar bem, né? O uso da isca artificial pode ser vista também como parte da diversão da pescaria. Testar uma a uma, arriscar o uso de diversos modelos, variando a cor ou o tamanho, pode trazer grande prazer. Modificar uma isca também faz parte do jogo, como por exemplo, trocar a garateia original por uma mais forte. Afinal, o tucunaré, além de ser forte na briga, nunca perdoa.
Aí, olha lá, Rio. A Zara é uma isca americana. Essa é a versão nova deles, é a Super Spook, que a gente chama de Zara Excalibur. É uma série, né, que foi desenvolvida. O que acontece é que essa isca ela foi desenvolvida mais para os padrões americanos, ou seja, para black bass, para outros peixes americanos. Para o caso do tucunaré, o tucunaré tem muita força. Um tucunaré grande, de 4, 5 quilos, 6, ele tem muita força. Se você usar uma isca com as garateias e argolas originais, o peixe vai embora mesmo. Então o que a gente faz? Troca as argolas, coloca argolas bem resistentes e garateias bem resistentes. Agora, uma coisa que a gente faz também, muitas vezes, no caso do tucunaré, porque ele também tem uma boca grande. Então uma isca dessa com um tucunaré lá da Amazônia, ele abocanha isso aqui com tranquilidade. Então, o que a gente faz? A gente pega a isca, né? E elimina a garateia do meio, ou seja, no caso, basta retirar a argolinha e a garateia aqui do centro, né? Que na verdade aqui tinha um outro pitão. Eu aqui dei uma desbastada aqui e ficou sem nada. E coloca 2 argolas bem resistentes e garateias um pouco maiores, porque daí você está fazendo uma troca de 3 por 2, não vai desequilibrar a isca. Existe também a opção de iscas nacionais, tá? Hoje tem algumas fábricas fazendo também esse tipo de isca de superfície, Zara, Jumping Minnow. Então, se você comprar uma nacional, aí no caso elas já vêm inclusive com as garateias reforçadas, com argola forte e tal. Esse brinquedinho chamado isca artificial pode até virar mania de colecionador. O ideal não é ter uma infinidade de modelos, mas tipos, tamanhos e cores variadas de um mesmo modelo. Até mesmo no recolhimento da isca, a atenção deve ser grande. Também, uma coisa que acontece, que a gente também já observou bastante, é bem comum acontecer. Você está pescando, trazendo a isca. Então você arremessou, trabalhou um tempo a isca saiu daquela área de ataque que você imagina. Então quando já está chegando mais perto, você já recupera rápido a carretilha para arremessar de novo, né? E muitas vezes o peixe está no meio do caminho, ele está mais próximo, não está no barranco. Então você observa às vezes o ataque do tucunaré principalmente, quando a isca não está trabalhando absolutamente nada, a isca vem cortando assim na superfície e ele ataca. É bem frequente isso. Então, sei lá, você pode até eventualmente fazer esse tipo de trabalho. Eu não vou dizer que seja o ideal, mas muitas vezes dá resultado também. Outra observação a ser levada em conta na pescaria, principalmente na Amazônia, é com relação ao uso do motor elétrico. O motor de polpa tem por finalidade levar o barco até o pesqueiro. Lá chegando, porém, é o elétrico que entra em ação. Vamos supor que você tenha chegado num local onde tem aqui uma extensão grande de galhadas na beirada de um rio, por exemplo, de um lago. Então você vai com o motor elétrico, ele não faz barulho, ele é silencioso, ele é ligado a uma bateria, né? Então ele não faz barulho nenhum, não causa deslocamento muito grande na água e tal. Então a gente vai varrendo esse ponto de pesca, ou seja, eu vou posicionar o barco, ele serve para posicionar o barco. E vou começar a arremessar aqui, tentar encontrar o peixe aqui. Se eu não encontrar, o que eu vou fazer? Dou só uma ligadinha no motor elétrico e me desloco mais 10 ou 15 metros e vou beirando aquela galhada toda, entendeu? Então ele se presta para isso, quer dizer, de repente um vento um pouco mais forte tira o barco da posição, eu vou lá, corrijo o barco, né, com o motor. Ou seja, eu vou sempre me posicionando em cima do pesqueiro. E tem uma coisa também que é interessante, né? No caso, por exemplo, com esses tucunarés grandes, muitas vezes quando eles pegam, aquela pegada inicial dele é muito forte. Ele vai tentar correr para o meio de uma galhada, de uma árvore. Você segura firme a vara, lógico que a frição tem que estar bem regulada, de acordo e tal. E você, com o próprio motor, você consegue tirar um pouco o barco para fora, ou seja, ao contrário de para onde o peixe está procurando ir, você tenta puxar, porque é como se você estivesse dando mais uma alavancada para segurar, para não deixar ele entrar no enrosco, né? Bom, eu estou trabalhando aqui, vou mostrar o trabalho de uma Jumping Minnow. É uma isca que faz um trabalho em zigue-zague, tá? Ela é uma isca de superfície. No caso, a Jumping Minnow tem uma bolinha dentro que faz bastante estardalhaço. Isso atrai bastante os peixes, né? A gente observa assim que o barulho atrai muito, principalmente, vamos dizer, o tucunaré e outros peixes.